Olá, nós estamos no estudo número 24 do curso Creio e Pratico do Breve Catecismo de Westminster. E hoje nós vamos falar sobre Jesus como profeta num dos seus 3 ofícios. Desde os tempos do reformador João Calvino é que se tem ouvido falar sobre os ofícios ou as funções do Redentor. Veja que Deus nos criou originalmente para funcionar com esse tríplice ofício, profeta, sacerdote e rei. Contudo, o pecado afetou a capacidade da humanidade de funcionar dessa forma. E, no entanto, Cristo veio para restaurar as pessoas nas suas capacidades que são originais. Nós vamos aprender hoje observando isso no nosso amado Redentor Jesus Cristo. Veja que o próprio Antigo Testamento já previa a vinda de Cristo como profeta ali em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, quando Moisés diz: "Ora, o Senhor Deus fará com que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir." Note que no discurso de Pedro no templo, essa mesma passagem é usada aqui agora no Novo Testamento, em Atos 3, 22 e 23 e também em Atos 7, 37. E olha o que diz a palavra de Deus: "Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo." Foi ainda Moisés que disse aos filhos de Israel: "Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim." Veja que no ofício do profeta há 2 lados. O primeiro é o lado receptivo, outro lado é o lado transmissor. Uma vez que o profeta ele recebe a mensagem e ele transmite a mensagem. "Assim diz o Senhor", geralmente diziam os profetas. Veja que o receptivo ouve Deus falar e o transmissor vai comunicar a mensagem de Deus. Para que haja a fidelidade na transmissão oral ou escrita, o receptivo deve controlar o transmissor. Note que Jesus era ao mesmo tempo o receptivo e o transmissor, uma vez que ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Como é que isso era feito? Aí vem então a pergunta 23, como Cristo exerce as funções de profeta? A resposta é: Cristo exerce o ofício de profeta revelando-nos por sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Veja que esta revelação que Cristo tem no seu ofício de profeta já era dito então aqui pelo apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 1, 18. "Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou." Então veja que Jesus não fala também por si mesmo, mas o que ele fala também está lá no conselho da Trindade, aquilo que o Pai revelou para ele. Então ele é um profeta e ele fala da revelação de Deus. Outro texto também, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, esse Jesus, esse profeta, faz a revelação, mas a revelação pela palavra, a palavra de Deus, né? O que Deus quis revelar. Hebreus então diz: "Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja que é pelo Espírito e pela vontade de Deus e para a nossa salvação que Jesus, na verdade, ele revela essa mensagem, revela pela palavra e o faz também pelo Espírito Santo. Então veja os textos de João 14, 26 e João 16, 13. O primeiro texto diz: mas o Consolador, o Paráclitos, aquele que está ao nosso lado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Porém, quando o Espírito vier, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Como resultado da interpretação que os grupos evangélicos ou os grupos cristãos têm feito em toda a história, pelo menos há 3 maneiras com que as pessoas podem expressar isso. E, lamentavelmente, muitos grupos expressam uns de uma forma, um ofício de Jesus, outros outro ofício de Jesus, outros outro ofício de Jesus. Então, muitas vezes um grupo está expressando somente um dos ofícios. Note que, por exemplo, o racionalismo, aqueles que só usam a razão, acentua mais o texto profético, né? Aquilo que é a palavra revelada. Então, as pessoas não querem saber de oração, não querem saber da volta de Cristo, eles querem saber somente dos estudos da palavra, é só estudar a palavra. Então, mas nós olhamos que Deus fez o homem originalmente para os 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. Então os racionalistas entendem somente a questão profética ou a pregação da palavra. Há um segundo grupo também, que é o grupo místico ou misticismo, que acentua muito o lado da oração, que seria então o ofício sacerdotal, não é? A ligação do homem com Deus, a comunhão com Deus, isso também é importante, não é? Não só a pregação, nós ouvirmos a pregação e também pregarmos o evangelho, mas também nós trabalharmos na oração. Então nós deveríamos ser a rigor racionalistas e também místicos neste ponto, né? Nós cremos no poder de Deus e no sobrenatural. E há um terceiro elemento também, há aqueles que se fixam também somente na volta de Cristo, que seria o ofício real, não é? Então, na verdade, o homem que caiu lá no paraíso, Adão e toda a humanidade, na verdade, o homem errou e toda a humanidade cai nesse erro, mas a nossa interpretação dos ofícios tem que estar baseada para a vida cristã e olhando no próprio Jesus, que ele orava sendo Deus. Então nós, mesmo sendo crentes e tendo a palavra como direção da nossa vida, nós vamos orar para pedir, por exemplo, a iluminação do Espírito na leitura da palavra. Nós vamos também orar suplicando que Deus abra o nosso coração e das pessoas com as quais pregamos. Então veja que o ofício profético, por exemplo, nos ensina que a pregação da palavra é importante e que Jesus usou esse ofício para transmitir a palavra. E Deus também quer nos usar para ouvirmos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e também para transmitirmos esta bendita palavra. Que o Senhor o ajude. E no próximo encontro nós vamos falar do ofício sacerdotal de Cristo. Nós o convidamos para estar conosco nesta oportunidade. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Amém.